Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, trazendo aqui mais um comentário no nosso canal Conscientização Social e Política. Efetivamente, muitos temas polêmicos em todo o Brasil nos chamam a atenção. E por isso que mais uma vez nós estamos aqui de plantão no nosso canal para emitir a nossa opinião, nosso comentário, a nossa mensagem sobre esses temas de interesse público. O nosso objetivo é levar as pessoas a uma reflexão, principalmente sobre assuntos que são discutidos em todo o território nacional, na grande mídia, e que tem ressonância lá nas pontas, nos pequenos municípios, em que as pessoas ficam conversando e discutindo sobre esses assuntos da atualidade. Então, nosso assunto é urgente, é da atualidade e de respeito à vacinação obrigatória que está aí trazendo divergências políticas no mais alto escalão deste país. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, mas eu acredito que o que deve prevalecer é a opinião pública da sociedade, da coletividade de um modo geral, do nosso país. Por isso que é importante que todo cidadão consciente possa, de alguma maneira, manifestar a sua opinião, os seus conceitos, o que ele acha a respeito deste assunto. Mas antes de entrar no comentário, eu quero convidar a você para se inscrever no nosso canal, você que está passando por aqui, vendo e assistindo esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, porque aqui nós vamos trazer comentários sobre diversos assuntos do seu interesse. Nós realmente ficamos em busca da informação dos assuntos mais relevantes do dia a dia, da semana, e aqui fazemos o nosso comentário de conscientização social e política. Portanto, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, dê o seu like aí no vídeo que você está assistindo. Também solicitamos a você que é inscrito para ativar o sininho. Isso é muito importante, porque os novos comentários que nós vamos fazer aqui, você vai ser avisado aí no seu canal do YouTube que efetivamente tem uma nova matéria aqui no nosso canal. Além do mais, solicitamos a você que deixe o seu comentário logo abaixo aí. A sua opinião é muito importante para que possamos melhorar as produções dos nossos vídeos e das nossas matérias publicadas aqui no nosso canal. Além do mais, solicito também que você faça o compartilhamento das nossas matérias, dos nossos comentários, dos nossos vídeos, nas suas mídias sociais, no seu Facebook, no Twitter, enfim, em todas as suas mídias sociais, faça o compartilhamento. Assistiu o nosso vídeo, viu que o tema é importante para a conscientização social e política do nosso povo, então compartilha nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você administra ou que você faz parte,
e vamos juntos nessa contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento intelectual, o crescimento na sabedoria do nosso próximo, do nosso semelhante. Sem mais delonga, vamos tratar desse assunto com responsabilidade. Todos os nossos temas que nós abordamos aqui feito pesquisas, eu estudo os assuntos, usando a minha experiência de vida, os meus conhecimentos, é que nós, com muita responsabilidade, trazemos o nosso comentário. Não ganhamos dinheiro com isso, mas o nosso objetivo é levar a informação. Às vezes as pessoas têm uma vida corrida e não tem tempo para pesquisar, assistir a televisão, acompanhar na internet as notícias da semana e do dia a dia. E nós, que somos curiosos na informação, que fazemos parte da comunicação, então nós trazemos para você os assuntos principais da semana e do dia a dia do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Esse assunto que nós vamos abordar aqui no nosso comentário é a grande polêmica do momento, tanto nas grandes mídias como no meio político, porque existe aqueles que acham que a vacina do coronavírus ela deve ser obrigatória no nosso país, a vacinação em massa, e existem aqueles outros que são contra. O que nós devemos trazer ao conhecimento dos nossos amigos, amigas que entram em contato com as nossas mensagens? Eu, particularmente, acho que é um momento de cautela. Primeiro, porque não existe ainda nenhuma vacina comprovadamente, cientificamente, de combate ao coronavírus. Então, se não existe a vacina, por que essa polêmica toda? Efetivamente, o que há em andamento são estudos. Há aproximadamente 9 tipos de vacinas sendo estudadas no mundo e as 4 principais também ainda não estão prontas, completamente aprovada pela ciência para ser aplicada nas pessoas. De forma que a cautela, a calma, a paciência é o melhor medicamento nesse momento, tá certo? Mas, em se tratando do nosso país, existe uma autoridade nesse país. O Brasil não é casa de mãe Joana. Tem que cumprir aquela palavra que está na nossa bandeira, ordem. E alguém tem que colocar a casa em ordem. E a autoridade que pode sinalizar sobre esse assunto é o governo brasileiro. O presidente da República é uma autoridade em nosso país consagrada pelo povo brasileiro, com mais de 57 milhões de votos, um governo eleito democraticamente, e esse governo ele tem sinalizado positivamente de que a população brasileira, se depender dele, e não depende somente dele, porque existe o Supremo Tribunal Federal, que pode intervir nisso aí, existe o Congresso Nacional, que pode também, através de leis,
reger sobre isso aí, mas nesse primeiro momento a autoridade que pode dar um norte sobre isso aí é o governo brasileiro, é o presidente da República. E ele tem feito inúmeras declarações, dado muitas entrevistas, dizendo que em nosso país o que depender dele, essa vacinação em massa não será obrigatória, tá certo? Ele tem dito que tem que passar pelo crivo do Ministério da Saúde, e está correto, o presidente da República, como também da Anvisa, que é justamente um órgão regulamentador no setor de saúde e dos novos medicamentos que são aprovados para serem aplicados na população brasileira. Então, o presidente, ele conta com o apoio de grande parte dos brasileiros. Do outro lado, tem o governo de São Paulo, que tem se pronunciado e tem feito aquela campanha de que a população brasileira deve ser vacinada obrigatoriamente. É primeiro lembrar que ele não é presidente da República. Pode até ser que no futuro se submeta ao crivo da população brasileira e, através do voto, seja um futuro presidente da República. Mas, como governador do estado de São Paulo, ele deve emitir a sua opinião no que diz respeito aonde ele governa. É verdade que existem no nosso país alguns outros governadores de esquerda que simplesmente por fazer oposição ao governo brasileiro, todos rezam numa mesma cartilha e estão de acordo de que a população brasileira ela deve ser vacinada obrigatoriamente na sua grande massa, toda a população brasileira. Isso é apenas a politização do que é muito importante, que é a saúde pública. Essa questão não é de hoje que nós emitimos a nossa opinião de que a saúde pública, a saúde da população, não é uma questão política. Para haver a politização, é vidas que estão envolvidas. Então, se deve tratar à parte esse assunto e não pelos políticos. De forma que é preciso ouvir, por exemplo, o mundo científico. E o mundo científico, eu dou um exemplo, por exemplo, a OMS. A OMS, através da sua vice-diretora-geral, tem dado pronunciamentos, a Mariângela Simões, de que não será obrigatória a vacinação em massa da população brasileira, da população mundial. Quer dizer, um órgão importante como a OMS já traz um conceito que está de acordo com o governo brasileiro. Não será obrigatória a vacinação em massa da população brasileira ou de qualquer outro país. Não funciona assim. Nós temos aqui dados que apontam de que a grande maioria, mais de 90% das pessoas que foram atingidas no nosso país com o coronavírus foram recuperadas. Com o passar do tempo vai se ver que essa pandemia, essa doença, ela vai se tornar uma doença comum, como qualquer outra gripe. É grave, é lamentável que milhares de famílias tenham perdido os seus parentes, chorado e sentindo dores pela perda do ente querido.
Todos nós, brasileiros, somos conscientes disso aí e prestamos o nosso pesar a essas famílias. Mas o que se tem que ouvir é justamente as organizações, os mecanismos e os que estão envolvidos diretamente na ciência médica do nosso país e de outras nações também. Há uma responsabilidade muito grande pelos laboratórios que estão envolvidos nesse processo da fabricação de uma nova vacina ou de uma vacina para debelar o coronavírus, o Covid-19, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Mas o que é que a ciência diz? Para se ter a prova científica com segurança, não é desejo político, não é vontade política que vai prevalecer. A ciência com responsabilidade só vai colocar no mercado e oferecer aos governos e à população uma vacina com segurança quando for comprovada a sua eficiência. E essa comprovação não é do dia para a noite, não acontece de repente. As vacinas que estão circulando no nosso país e em outras nações com segurança, essas vacinas levaram anos, 4 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, para que com segurança ela tenha a sua eficiência comprovada. E não é só uma questão da eficiência. Vai aplicar a vacina e vai curar, vai resolver o problema. Não é só isso. Do outro lado, existe uma outra questão, que são os efeitos colaterais. Quais os efeitos colaterais imediatos, a médio prazo e a longo prazo dessas vacinas? A vontade de todo mundo, quem não tem vontade de que tenhamos o mais breve possível uma vacina? Todos nós, porque milhares de pessoas perderam as suas vidas em nosso país, em outros países. Então todo mundo, é consenso geral, ninguém é contra a vacina. Agora, o que deve prevalecer é o bom senso de que a ciência, a própria ciência, você ouvir qualquer cientista, qualquer pesquisador que está envolvido na criação das vacinas, ele vai dizer, olha, primeiro comprovar a eficiência e depois tem que ver os efeitos colaterais dessa vacina. E como é que você vai provar os efeitos colaterais de uma vacina que as demais já existentes levam anos, 4 anos, 7 anos, 10 anos? E de repente em 6 meses, 7 meses, menos de 1 ano, você vai comprovar os efeitos colaterais. É preciso responsabilidade de quem pode, numa canetada, resolver a questão. Há muitas opiniões, tem que resolver o mais rápido que possível. Calma, gente. Pelo menos em nosso país, o pior já passou, o chumbo grosso já passou. Há números comprovando de que os casos vêm caindo a cada dia. Há um certo controle. O governo federal e os governos estaduais, mesmo com suas deficiências, os governos municipais, mesmo usando de má fé, desviando os recursos públicos, mas, de um modo geral, o saldo é positivo nos cuidados governamentais para debelar essa pandemia. E agora é pé no chão, é pensar, é raciocinar, as autoridades do nosso país chegar a um consenso para que tenhamos
uma vacina eficiente, comprovada cientificamente a sua eficiência, e depois, com todo cuidado para não trazer prejuízos maiores. Olha, quantas vidas foram perdidas. Mas se houver um efeito colateral, e isso, as vacinas anteriores já aconteceram isso, eu já ouvi cientista nessa área dizerem que houve vacinas no passado, não só em nosso país, mas em outros países, que o efeito colateral foi pior do que se não aplicasse a vacina na população. Então tem que ter todo o cuidado e responsabilidade, pensar, ver essas possibilidades. Por exemplo, se for lançado hoje uma vacina, pode-se comprovar até o seu efeito imediato, não é? Mas e a médio e longo prazo? Então tem que ter essa certeza de que não vai trazer um prejuízo maior de vidas, mortes e sequelas. Às vezes não provoca morte, mas provoca sequelas nas gerações futuras, nas gerações que virão depois dessa geração do pânico que nós estamos atravessando, do medo e da enfermidade e a doença assolando a nossa nação, o mundo inteiro. Então que haja essa responsabilidade da ciência e a responsabilidade dos gestores públicos, sejam os governadores, seja o Congresso Nacional, seja o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, a Anvisa, todos seguindo os padrões de segurança. Por quê? Porque se trata de vida dos seres humanos. Mas eu quero finalizar esse comentário simples. Nós agimos apenas como orientador. As nossas mensagens, elas têm esse objetivo de fazer as pessoas pensar. Eu acho que cada ser humano tem o seu grau de inteligência, tem a sua iluminação no que diz respeito ao conhecimento para pensar e raciocinar e chegar às suas próprias conclusões. Por isso que nós concluímos dizendo que a população brasileira, ela tem a sua autonomia para decidir no ponto final o que deve prevalecer. Hoje existem as inumeráveis plataformas de mídias sociais em que as pessoas, nos seus perfis, manifestam as suas opiniões. E as autoridades, a Justiça, o Congresso Nacional, os governadores, o Ministério da Saúde, a Anvisa, o governo brasileiro tem que ouvir a voz do povo. Não se pode empurrar uma coisa de goela abaixo em pleno século XXI. As autoridades têm que ter a consciência que hoje o povo tem o conhecimento necessário para decidir. Existem inúmeros mecanismos na atualidade em que esses órgãos federais, estaduais, podem fazer as suas pesquisas de opinião pública para se descobrir qual a opinião da população. Não é simplesmente o nosso povo é muito passivo, muito harmonioso, é muito de paz, mas se perguntar aos cidadãos qual a sua opinião sobre determinados assuntos polêmicos, cada um vai dar a sua sugestão, juntando-se a isso, é claro, as decisões governamentais e o que é mais importante, o que a ciência diz sobre esses assuntos. Eu acredito piamente que no final das contas nós vamos passar por esse momento
o Brasil pode se considerar vitorioso contra essa pandemia. Não existe essa questão de a fabricação de uma vacina por esse país ou por aquele país. O que existe são precauções com relação à China e à Rússia, porque são países comunistas, e principalmente a grande questão hoje, não só dos brasileiros, mas da população mundial, é cautela com relação à China. Por quê? Porque até hoje não tem como se comprovar, porque as informações na China e nos países comunistas, socialistas, a informação é controlada absolutamente pelo governo. Nenhum outro pesquisador, jornalista, cientista tem como descobrir nessas nações a verdade dos fatos. Então, se um país foi capaz de produzir um vírus, seja em laboratório, intencional ou não, fica sempre aquela pergunta: será que não é capaz também de produzir uma vacina que possa trazer um mal maior ainda à humanidade? Então, são questões que eu pessoalmente tenho minhas cautelas com relação aos países comunistas e principalmente à China. O prejuízo de vidas em todo o mundo com essa pandemia, isso vai trazer sequelas para toda a humanidade. Houve mudanças nas culturas, nos costumes, houve prejuízos econômicos, financeiros em todas as nações do mundo. Quando não há uma explicação plausível para as origens desse coronavírus, ninguém tem a súmula total e absoluta do que aconteceu para que milhões de vidas fossem perdidas sem uma explicação científica, sem uma explicação do governo chinês do que realmente aconteceu. Eu já li matérias, e isso é publicado em toda a mídia, de que um cientista do próprio laboratório onde surgiu o coronavírus, ele avisou lá no começo que esse vírus estava sendo desenvolvido, ia matar milhares de vidas, e ele próprio morreu. Ninguém explicou isso. Ouvi essa semana um vídeo e li nas matérias jornalísticas de um cientista japonês que trabalhou no laboratório onde surgiu o coronavírus, e ele diz que conhece os profissionais daquele laboratório e tenta ligar para os colegas e ninguém atende. É como se houvesse um controle total do governo para que as informações não cheguem à população mundial. Então a China deve explicações. Os demais governos do mundo têm que pedir, exigir mesmo explicações das autoridades chinesas do que aconteceu para que milhares de vidas fossem perdidas. Isso não pode ficar de graça. Isso tem que ter explicações justificativas, não é só explicar não, mas justificar o que aconteceu para que milhões de vidas fossem perdidas numa pandemia como essa. Pois mais uma vez solicitamos a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp, e juntos vamos formar a conscientização social do nosso semelhante. Até a próxima mensagem, até o próximo comentário.